Descobrindo a protoboard. A protoboard, matriz de contato ou breadboard, é um dos equipamentos mais úteis no aprendizado e desenvolvimento de projetos eletrônicos, uma vez que é altamente recomendável a montagem de um protótipo teste antes da concepção definitiva. Ao ter um circuito montado na protoboard, podemos mudar ou adicionar outros componentes a fim de alcançar os resultados esperados. Modelos de protoboard. Existem no mercado uma variação muito grande de modelos de placa protoboard. São classificadas pelo número de furos ou pontos, porém a forma de se trabalhar é exatamente igual em qualquer uma delas. Estrutura da placa. As protoboards são placas formadas por uma base de plástico com perfurações, alvéolos, milimetricamente distribuídas em toda a sua superfície. Nos alvéolos estão alojados fileiras de grampos para a fixação e conexão dos componentes. As canaletas de contato são fabricadas com um metal flexível, berílio-cobre, e recoberto com prata-níquel ou ouro em alguns casos. O revestimento impede a oxidação dos contatos e mais flexibilidade, permitindo usar fios ou terminais de diversos diâmetros. Como poderemos observar na ilustração, a protoboard possui 5 fileiras de furos que são interligados verticalmente, onde entre cada fileira não existe contato elétrico. B. Um canal central separador divide a placa verticalmente ao meio. C e D. As linhas verticais não estão ligadas a cada lado do canal central, que estabelece 2 áreas independentes para conexões do circuito. Os contatos das linhas exteriores, E e F, estão ligados horizontalmente. A maioria das placas traz 2 linhas de cada lado e são geralmente usados para gerenciar a alimentação elétrica do circuito. Observe os grampos internos da protoboard. Ligamos os fios de alimentação nos ramais, sendo o fio azul ou preto no ramal negativo, indicado com o sinal de menos, negativo. Fio vermelho no ramal correspondente ao polo positivo, indicado com o sinal de mais, positivo. Observe como distribuir a corrente elétrica pela placa protoboard. Ramais de alimentação da placa. Ramais dos componentes da placa. Com auxílio de jumpers, podemos fazer a distribuição da corrente elétrica pela protoboard para alimentar os componentes eletrônicos. Podemos unir 2 ou mais placas protoboard conforme a necessidade do projeto. Este modelo de protoboard permite a união das placas através dos pinos de encaixe. Os ramais de alimentação também podem ser removidos, bastando desencaixá-los. Esta protoboard é muito versátil, permitindo fazer sua expansão quando houver necessidade. Alguns modelos de protoboards têm a linha de alimentação elétrica interrompida no centro da placa. São facilmente identificadas através da interrupção nas linhas impressas no corpo da protoboard. Nestes casos, devemos utilizar jumpers para distribuir a corrente elétrica em toda a extensão do ramal de alimentação da placa. Vejamos na prática como funciona. Ligamos os fios de alimentação nos ramais, sendo o fio azul ou preto no ramal negativo, indicado com o sinal de menos, negativo. Fio vermelho no ramal correspondente ao polo positivo, indicado com o sinal de mais, positivo. Encaixe na protoboard o LED vermelho conforme indicado na imagem. Terminal menor do LED, ou seja, terminal negativo, voltado para o lado esquerdo, e o terminal maior, correspondente ao polo positivo, voltado para o lado direito.
Com auxílio de um jumper, pequeno fio, ligamos o terminal do LED maior, positivo, na corrente de alimentação positiva. Devemos colocar um resistor de 470 ohms, faixas amarelo, violeta e marrom, para limitarmos a corrente e evitar que o LED se queime. Agora ligamos com outro jumper o resistor na corrente negativa da protoboard. Pronto! Basta ligar a chave do suporte de pilhas, posição ON, para o LED acender. Vejamos o circuito ampliado. Outra variante do mesmo circuito. Colocamos o LED observando que o terminal menor, negativo, é ligado na parte superior da placa e o terminal maior, positivo, na área inferior da placa, após a divisão central. Com um jumper, fizemos a distribuição da corrente positiva pela protoboard e em seguida alimentamos o LED. Devemos colocar um resistor de 470 ohms, faixas amarelo, violeta e marrom. Agora ligamos com outro jumper o resistor na corrente negativa da protoboard. Vejamos o circuito ampliado. Colocamos o LED observando que o terminal menor, negativo, é ligado na parte superior da placa e o terminal maior, positivo, na área inferior da placa, após a divisão central. Com um jumper, fizemos a distribuição da corrente positiva pela protoboard e em seguida alimentamos o LED. Utilizamos um resistor de 470 ohms, faixas amarelo, violeta e marrom, para alimentar o LED com a corrente negativa, dispensando a utilização do jumper. Veja em detalhes como ficou a montagem do circuito. O que não devemos fazer nas montagens dos circuitos na protoboard? Atenção para não montar errado. Neste caso, o polo negativo do LED foi ligado equivocadamente no polo positivo da protoboard. O correto é terminal do polo positivo, anodo, na corrente positiva e o terminal do polo negativo na corrente negativa, cátodo. Neste outro exemplo, também nos distraímos e fizemos uma ligação errada. Observe que os dois terminais do LED foram ligados no mesmo ramal. O correto é cada terminal ser ligado num ramal independente, um ramal sendo alimentado com a corrente positiva e o outro com a corrente negativa. Ao utilizar a placa protoboard pela primeira vez, você pode sentir um pouco de dificuldade para encaixar os componentes. Isso se deve ao fato de os grampos internos ainda estarem muito fechados pela falta de uso. À medida que utilizamos a placa protoboard, os grampos vão se afastando, tornando o encaixe dos componentes mais fácil. Uma boa dica é preparar a protoboard antes de utilizá-la pela primeira vez, encaixando o jumper em cada um dos alvéolos, uma atitude simples que pode evitar danificar os componentes com hastes finas e delicadas. Para fazer ligações entre os pontos próximos da protoboard, utilizamos fios rígidos, menores. Para ligar pontos mais distantes, utilizamos fios flexíveis, maiores.